Sabe o que é curioso? Muitas vezes, os maiores identificadores de uma marca não são nem o logo, nem o nome. Eles estão ali, ó, bem na nossa frente, escondidos à vista de todos. São detalhes que parecem simples, mas que, na verdade, podem valer milhões. E hoje, a gente vai desvendar como proteger exatamente esses detalhes. Parece até uma charada, né? Mas a resposta conecta duas marcas gigantescas, de altíssimo valor, de um jeito muito inteligente. E não, o foco aqui não é o logotipo delas, mas sim aquele detalhe específico num sapato de luxo e um pequeno enfeite num tênis super famoso. E é exatamente aqui que a nossa conversa fica interessante de verdade. Esses elementos são o que chamamos de marcas de posição. Pensa nisso como uma ferramenta de proteção super poderosa e, vale dizer, relativamente nova aqui no Brasil, para garantir que a identidade de um produto seja única. Então, vamos direto ao ponto. O que, afinal de contas, é uma marca de posição? A grande sacada aqui não é o que é o sinal, mas sim onde, em qual lugar específico do produto ele é aplicado. A chave para entender isso é a combinação de duas coisas. Primeiro, um sinal qualquer e, segundo, um lugar exato e bem inusitado onde esse sinal é colocado. Essa união, essa dupla, que cria a identidade e, claro, o direito à proteção legal. E olha só que legal, isso é algo super recente no direito brasileiro, viu? Foi só a partir de 2021 que o INPI, que é o nosso Instituto Nacional da Propriedade Industrial, colocou no papel as regras claras para esse tipo de registro. Isso mostra como a proteção de marcas no país está se modernizando. Mas não é só chegar e pedir. Para conseguir essa proteção, a marca precisa passar por um teste bem rigoroso do NPI, com 3 critérios que são fundamentais. Vamos dar uma olhada em cada um deles. A primeira barreira, a primeira regra do jogo é provar que a posição que você escolheu é de fato única, é singular. Ou seja, o lugar onde o detalhe está não pode ser óbvio, não pode ser um lugar comum. Ele precisa ser tão particular, tão específico, que quando o consumidor bate o olho, ele pensa na hora: ah, isso é daquela marca. E o exemplo perfeito disso, que inclusive fez história, é a Osklen. Ela foi a primeira marca a conseguir esse tipo de registro aqui no Brasil. Sabe aqueles 3 ilhoses que ficam na parte de cima do tênis? Pois é, eles não estão ali por acaso. Aquilo é a assinatura da marca. Agora, a segunda regra. E presta atenção nessa, porque é aqui que muito pedido de registro acaba sendo negado. O tal detalhe não pode, de jeito nenhum, ter uma função prática. Isso aqui é fundamental, pessoal. Se aquele elemento serve para alguma coisa, tipo uma costura que reforça o produto ou um material que melhora a aderência, ele não pode ser registrado como marca de posição. A única função dele tem que ser estética, de identificação. Ponto. O caso do solado vermelho da Louboutin é o exemplo perfeito para isso. Aquela cor não deixa o sapato mais confortável, nem mais durável. Ela só existe com um objetivo: gritar "isso é um Louboutin" sem precisar de uma palavra sequer. É genial. E para fechar o trio de regras vem a que amarra tudo, o conjunto da obra, ou seja, o sinal mais a posição precisa ser distintivo. Não adianta só o sinal ser diferente ou a posição ser inusitada. Os dois juntos têm que criar uma identidade visual tão forte, tão única, que seja capaz de diferenciar aquele produto de todos os outros no mercado. E aqui, o exemplo universal é a Adidas, claro. As 3 listras poderiam estar em qualquer lugar, mas é a aplicação específica delas, ali na lateral dos produtos, que virou um sinônimo global da marca. Você vê as listras, você sabe que é Adidas. Beleza, já entendemos o conceito, mas na prática, como é que a gente pede essa proteção? Olha, a parte mais crítica, sem dúvida, é a forma como a marca é desenhada na hora de apresentar o pedido para o INPI. Agora, se tem uma parte que você precisa focar é esta aqui. O INPI tem uma linguagem visual muito rigorosa. Funciona assim. A linha contínua, a linha cheia, mostra exatamente o que você quer proteger, qual é a sua marca. Já a linha pontilhada ou tracejada serve só para mostrar o produto, para dar um contexto, mas ela não faz parte do que está sendo protegido. Então, o passo a passo é simples. Primeiro, desenhe o contorno do produto todo em linha pontilhada. Segundo, desenhe o seu sinal, a sua marca, em linha cheia, exatamente no lugar onde ela deve ficar. E terceiro, acompanha tudo isso com um texto bem claro, explicando o que a imagem está mostrando. E essa descrição por escrito tem que ser assim, cirúrgica, como nesse exemplo. Ela não pode deixar nenhuma dúvida sobre o que está sendo protegido. É ela que amarra a imagem e o texto, transformando tudo num pedido claro e objetivo. Tá, mas vale a pena ter todo esse trabalho?
A resposta é com certeza. O valor estratégico de ter uma marca de posição registrada é simplesmente imenso para o negócio. Os benefícios são muito diretos e de grande impacto. Uma marca de posição bem protegida não só aumenta o valor de mercado da empresa, como também oferece uma segurança jurídica muito maior. E o principal, reduz drasticamente o risco de cópias, daquelas imitações que tentam pegar carona no seu sucesso. Resumindo a ópera, registrar uma marca de posição transforma o que era só um detalhe de design num verdadeiro ativo, um cofre forte para sua marca. É uma blindagem legal que protege a essência visual do produto e, convenhamos, torna a vida dos imitadores muito, mas muito mais difícil. E isso tudo leva a gente a pensar, né? Talvez o elemento mais valioso de uma criação não seja o logo, mas sim aquele detalhe único, aquela assinatura visual que só a sua marca tem. Já parou para pensar em transformar isso no seu maior ativo? Proteger esses detalhes, gente, isso não é um custo, é um investimento estratégico na longevidade e no valor da sua marca. Garantir que esses diferenciais estejam seguros é o passo decisivo para construir um legado. E claro, buscar uma orientação jurídica especializada como a da Milani Sackler pode ser o caminho para fazer isso da forma certa.